Fazendeiro cruel planejava a paz, mas o touro e a menina enfrentam um segredo chocante. Naquela fazenda isolada, o sol mal aparecia, como se a própria luz tivesse medo de tocar o solo encharcado de segredos. O ar era pesado, e uma brisa sussurrava pela terra, levando consigo os ecos de histórias não contadas. O fazendeiro, conhecido por sua crueldade, sonhava com paz, mas sua alma era um campo de tempestades. Ele berrou com os trabalhadores, espancou os animais e via tudo como uma propriedade que deveria ser dominada, não cuidada. Mas por trás da aparência de que tudo estava sob controle, a fazenda secreta guardava uma verdade obscura. Uma menina órfã, de olhos vastos e tristes, vagava entre as sombras. Seu nome era Clara. Desde que chegara à fazenda, seu coração carregava o peso de um passado que nunca se revelou. Muitas vezes, ela se perdia em pensamentos enquanto se sentava ao lado de um touro imponente, que parecia tão marginalizado quanto ela. Um ser indomável, que, o que estava escrito, fazia seu coração parar. Segredos de família, promessas quebradas e uma conexão inesperada com aquela propriedade. Ela mal podia acreditar na revelação que se desenrolava diante dela. Cada palavra era um golpe, cada frase desmascarava um mundo que ela achava que conhecia. O fazendeiro era mais do que apenas um homem cruel. Ele era um guardião de um passado que ameaçava explodir. A descoberta da carta trouxe à tona não apenas segredos, mas também uma nova tensão. O fazendeiro notou a mudança em Clara. Os olhos dela agora queimavam com uma determinação que ele não compreendia. A atmosfera na fazenda se tornava elétrica, e um confronto era iminente. O touro, que havia sido um símbolo de força e resistência, agora representava a luta de Clara contra o domínio opressor do fazendeiro. Com as tempestades se aproximando no horizonte, Clara se via diante de um dilema moral: enfrentar o fazendeiro e o passado sombrio, ou permanecer na segurança da ignorância. Poderia. O peso das revelações pairava no ar, e Clara tinha que decidir rapidamente. A tempestade rugia, e a fazenda, com todos os seus segredos e verdades, estava prestes a ser forçada a confrontar seu passado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tempestade rugia, mais perto, os ventos agitando as árvores ao redor da fazenda. Clara e o touro estavam no centro do campo, o coração dela batendo forte. Eco, com a carta na mão e um novo brilho de coragem nos olhos, preparou-se para enfrentar o fazendeiro. As revelações sobre seu passado a tornaram determinada. Não haveria mais esconderijos. Mas antes que pudesse dar um passo em direção à casa, um estrondo colossal rompeu o ar. Clara virou-se aterrorizada para ver o estábulo desmoronando. A estrutura antiga, já comprometida, não aguentou a força da tempestade. Logo em seguida, um grito ecoou. Era um dos trabalhadores, que havia tentado salvar os animais presos. Ela correu, o coração na boca, e quando chegou, encontrou o homem imobilizado sob um dormente pesado. O touro, em um ato de proteção, ficou ao lado dela, uivando alto como se soubesse que algo horrível estava prestes a acontecer. "Nós precisamos de ajuda!" Clara gritou, mas o som da chuva ensurdecia.
O fazendeiro saiu correndo, o olhar de fúria no rosto. Quando viu o trabalhador preso, seu semblante mudou. Ele não parecia mais o tirano controlador. Naquele instante, suas feições mostraram uma fraqueza que Clara nunca havia testemunhado. Mas em vez de socorrer o homem, ele gritou: "Afastem-se, vou despejar a raiva que vocês me causaram." Foi com essa palavra que tudo mudou. Clara, paralisada pelo medo e pela dúvida, olhou para o fazendeiro. "Você não vai fazer isso!" gritou, mas a chuva misturava suas palavras. O fazendeiro parecia tomado por uma fúria cega, amaldiçoando sua própria criadagem. E então ele se virou para Clara. Naquele instante tudo se revelou. O fazendeiro, em uma explosão de raiva, gritou: "Você não é quem pensa que é. Você não pertence a este lugar. Você é só uma maldição." As palavras cortaram como faca. Clara parou, a respiração presa. O que ele queria dizer com aquilo? Imediatamente, algo na atmosfera mudou. A tensão ficou densa, palpável. "Clara!" chamou uma voz familiar. Era o advogado da fazenda que sempre teve um olhar de compaixão por ela. Ele apareceu, ofegante, com uma expressão de desespero. "Você não sabe quem você realmente é," ele exclamou. E a verdade que estava prestes a ser revelada paralisou todos ao redor. A tempestade não era nada comparada à tempestade de emoções, que estava prestes a desabrochar. Antes que qualquer um pudesse fazer uma pergunta, o advogado pegou a mão de Clara. "Você é herdeira. A fazenda é sua." O impacto das palavras não só atingiu Clara, mas também lançou o fazendeiro ao chão, como se toda a sua crueldade fosse desmantelada por essa única revelação. Clara sentiu um nó na garganta. Herdeira? O que isso significava? Como ela poderia ser a dona de um lugar que sempre a fez sentir-se insignificante? Uma onda de sentimento a invadiu. Raiva, confusão e, ao mesmo tempo, um pulsar de esperança. Mas a pergunta dos outros trabalhadores ficou nos seus ouvidos. Quem era realmente o fazendeiro para ela? E por que ele a havia mantido afastada de toda essa verdade? Enquanto a tempestade rugia, Clara olhou para o fazendeiro caído, agora frágil diante de uma realidade que ele mesmo tinha moldado. Ela sentiu a força do touro ao seu lado, uma armadura diante do desconhecido. A tempestade não era só lá fora. Ela tinha um ímpeto dentro de si. A fazenda, com todos os seus segredos enterrados e verdades não ditas, estava prestes a ser forçada a confrontar não apenas sua história, mas a história de Clara também. Ela respirou fundo, sabendo que a batalha estava apenas começando. Agora, mais do que nunca, Clara tinha de encontrar seu caminho. Viu as nuvens pesadas lá em cima, mas acima delas, uma luz começava a aparecer. O que aquele futuro realmente significaria? E qual era o lugar dela nesse novo mundo que se abria na frente dela? Clara sentiu o peso das palavras do advogado em sua mão. A fazenda era dela? As emoções afloraram em sua mente, enquanto o fazendeiro caído parecia lutar contra a tempestade de sua própria fúria. O ar estava carregado, denso, e Clara sabia que não havia retorno. No entanto, antes que pudesse absorver tudo, um estrondo ainda mais alto ressoou, não da tempestade, mas de dentro da casa. O som era ensurdecedor, como se os PR, olhando para trás. Clara viu uma fumaça negra se elevando da chaminé. O pânico tomou conta dela. O que está acontecendo? A voz dela mal saiu. O fazendeiro se levantou abruptamente, ainda pálido pela revelação, e gritou: "Oi, não! Não é possível!" Ele parecia enlouquecido, seus olhos ativos e selvagens. Com um movimento rápido, ele correu de volta para casa, e Clara o seguiu, determinada a entender a origem daquela escuridão. O advogado a acompanhou, e o touro, embora hesitante, não ficou para trás. Avançaram para a porta,
onde o odor de fumaça subia cada vez mais, sufocante. Assim que entraram, o que viu a atingiu como uma lâmina afiada. O escritório do fazendeiro estava em chamas. Documentos arroxeados flutuavam nas chamas, enquanto móveis eram engolidos pelo fogo, que parecia ser um voraz monstro devorador. Clara percebeu que entre as chamas havia uma caixa velha, ainda preservada. O fazendeiro gritou: "A caixa, não!" Mas a voz dele já estava coberta pelo rugido das chamas. Sem pensar, Clara lançou-se em direção à caixa. Quando as mãos dela tocaram um material frio e resistente, uma nova onda de dor e revelação a atingiu. Com um puxão rápido, ela a abriu e, para seu horror, descobriu papéis e fotografias, testamentos e registros de um passado obscuro. Olhou para uma foto no fundo da caixa. Seu coração disparou. Era uma imagem dela mesma, mas não daquela forma que conhecia. Era uma mulher, muito mais velha, com um olhar gélido e cabelos longos e escuros que lembravam os seus. Era estranhamente familiar, e no canto da foto, uma assinatura: Isabela. As palavras ecoaram em sua mente como um sininho quebrado. Herdadeira de Isabela. A verdade a atingiu como um relâmpago. Quem é essa mulher? Ela olhou rapidamente para o fazendeiro, mas a expressão que lhe carregava agora era de desespero. Ele arrancou a foto de suas mãos, os olhos brilhando de pânico. Você não deveria saber disso. Antes que ele pudesse fazer algo, uma explosão ensurdecedora ressoou através da casa. Clara se abraçou ao advogado enquanto uma onda de calor os empurrava. O fazendeiro começou a se recuar, seus olhos agora cheios de terror. Não, você não pode. De repente, as paredes começaram a ruir. Clara, sem pensar, puxou o advogado para fora, enquanto o fazendeiro lutava contra o fogo que agora devorava seu lar. A imagem de Isabela queimou em sua mente como as chamas ao redor. Por que o fazendeiro a mantivera afastada de toda essa verdade? O túmulo oculto de segredos ardiam, e ela só queria entender. Uma fissura se formou no chão, e Clara gritou: "Temos que sair!" Mas antes que pudessem escapar, o fazendeiro, em último ato de desespero, gritou: "A verdade fará você sofrer. Você nunca foi a herdeira. Eu sou." As palavras reverberaram como um eco terrível, e tudo ao redor dela se desfez em caos. Enquanto o fogo consumia o passado e a tempestade ameaçava tudo, Clara sabia que a luta ainda não havia terminado. Ela não sabia mais em quem confiar. O que era real, afinal? Caminhou para a porta, mas seu coração estava repleto de confusão. Quem sou eu realmente? O vento gritou, e a tempestade ruía, prometendo ainda mais revelações, enquanto a verdade ameaçava se espremer em seu peito. Clara olhou para a fumaça se levantando em volta, as chamas dançando como serpentes vorazes. Aquela descoberta sobre ser a herdeira parecia um pesadelo e, ao mesmo tempo, uma bênção. O fazendeiro, caindo em desespero, gritou algo que a deixou paralisada. A confusão invadia sua mente, mas não havia tempo para dúvidas. As paredes tremiam, o teto desmoronava. Era hora de agir. Com o advogado ao seu lado, ela puxou-o para fora da sala em chamas. O calor era intenso e a fumaça embolava sua garganta, mas Clara sabia que precisava encontrar uma saída. No entanto, o fazendeiro não a seguia. Ele parou, enfrentando as chamas como se fossem monstros vindos de seu próprio passado. "Clara, você não pode!" ele gritou, sua voz quase perdida entre o rugido do fogo. "A verdade que você busca vai te destruir!" "Destruir? Você estava me mantendo no escuro!" Clara inclinou-se para frente, a raiva fervendo dentro dela. Enquanto o pânico aumentava, o advogado olhava para o fazendeiro,
perplexo, como se estivesse entendendo algo que Clara ainda não compreendia. Mas antes que pudesse exigir respostas, o chão sob eles estremeceu novamente. A casa estava se despedaçando. Num movimento desesperado, Clara puxou o advogado e correu para a saída, escutando o que parecia uma explosão repentina, segurando a respiração. Quando alcançaram a porta, uma pressão esmagadora os empurrou para fora. Eles se lançaram para o campo. O frio do ar noturno os atingiu, e Clara olhou para trás. As chamas devoravam tudo, e a sombra do fazendeiro desaparecia sob o incêndio. Então, do nada, uma figura surgiu na escuridão. Era um homem, um dos trabalhadores da fazenda que Clara conhecia. Ele estava ferido, com a camisa rasgada e suja de lama e cinzas. "Clara, rápido, eles estão chegando!" "Quem está chegando?" O medo tomou conta dela. Os olhos do trabalhador estavam arregalados e parecia que ele tinha visto algo que não deveria. "Os homens do fazendeiro. Eles vieram por causa dele, por sua causa. Precisamos ir agora!" Ele gesticulou freneticamente, sem se dar conta da fumaça que ainda subia da casa queimada. Clara não entendeu. "O quê? Por que homens estariam vindo?" "Esperem!" gritou o advogado. Mas já era tarde. Clara se virou para o trabalhador, mas sua mente estava confusa com essa nova informação de um jeito que a deixava desnorteada. E, de repente, como se tivesse acendido uma lâmpada, a realidade a atingiu com força brutal. "O que você quer dizer com 'por causa de sua causa'? Ele não é quem você pensa que é. O fazendeiro, ele não é seu verdadeiro pai. A verdadeira herdeira é você. Mas existem mais segredos. Um outro legado, outras alianças." As palavras fervilhavam na mente de Clara, como combustível na fogueira da dúvida. As chamas já haviam começado a dançar mais rápido agora, e sem querer ela sentiu que tudo ao seu redor estava se desintegrando, incluindo a própria história que havia vivido. "Espere!" gritou o advogado, mastigando sua própria confusão. Ele sempre parecia saber, mas não tinha dito nada. "Você precisa entender." "Entender o quê?" Ela se virou para ele, a confusão transformando-se em fúria. Você sabia de tudo e não me contou!" "Clara, isso não é o momento. Precisamos sair." Furiosa e confusa, Clara olhou de um lado para o outro, porque ninguém estava explicando assim. A tempestade lá fora ainda rugia, e a pressão a forçava a decidir rapidamente. Um grito distante capturou sua atenção. O trabalhador estava correndo, chamando por alguém que Clara não conseguia ver. E nesse momento, tudo mudou. Uma grande figura, uma mulher, avançou da sombra da floresta próxima. Clara estreitou os olhos. Era uma mulher com cabelos longos e escuros deslizando nas ventanias. Um eco profundo reverberou em seu coração. Isabela? E como um relâmpago, Clara lembrou-se da foto que viu. A mulher com o mesmo olhar. Essa mulher era a chave de tudo. Antes que pudesse processar, a mulher a encarou, e uma centelha de reconhecimento cruzou suas almas como um choque elétrico. Era impossível. Clara não podia acreditar. Tudo o que pensava estar seguro estava prestes a desmoronar. O que mais estava escondido? Qual era a verdadeira história? E quem era realmente ela? "Clara", a mulher disse, estendendo a mão. "Você precisa saber a verdade. A tempestade que vem vai trazer tudo à tona." E assim, enquanto as chamas criavam o espelho de dor e perda atrás dela, Clara ficou paralisada entre o que conhecia e o que estava prestes a descobrir. Clara estava paralisada. A mulher à sua frente, que parecia tão familiar, a encarava com um olhar profundo e cheio de significado. O cheiro de fumaça se misturava ao medo.
formando uma nuvem sufocante que tornava difícil respirar. Isabela, ela murmurou, cada sílaba pesando toneladas em sua mente. Mas antes que pudesse questionar mais, o trabalhador a puxou para longe. Clara, precisamos sair. Agora! A urgência na voz dele a despertou. Mas a imagem de Isabela estava cravada nos seus pensamentos, quase como um feitiço. O que ela queria dizer? Que verdade era essa que pairava no ar como fumaça? Enquanto corriam, o chão sob seus pés começou a tremer. A casa em chamas parecia protestar, ecoando a sua desintegração. Clara olhou para trás e seu coração disparou. Em meio às chamas, viu o fazendeiro. Ele estava agachado, descrente, cercado pelas labaredas que devoravam o lugar que sempre considerou seu. Clara, você não pode deixar isso acontecer! Ele gritou, os olhos arregalados de desespero. Mas ela não sentia mais pena daquele homem. A fúria e o medo agora eram dela. A verdade vai arruinar você. Eu sempre protegi você da sua herança. Proteger? Aquela palavra girou em sua mente como um eco cruel. Por que ele falava assim? O que ele sabia que ela não sabia? Vá, o trabalhador gritou, puxando-a. Eles estão chegando. Antes que ela pudesse fazer mais perguntas, Clara se voltou novamente para Isabela, que parecia mais uma sombra do que uma mulher agora. Se você é a resposta, então de que eu sou herdeira? Clara gritou, mas o eco das suas palavras se perdeu nas chamas. O tempo estava se esgotando, e o calor crescia a cada segundo. No horizonte, sombras começaram a se formar. Eram homens, figuras importadas do pesadelo. Clara, siga-me! O advogado chamou. Mas Clara hesitou, seu mundo desmoronando com cada segundo. Quando a mulher misteriosa a encarou, uma onda de energia pulsou entre elas. Clara, você não sabe. As palavras dela se perderam quando um brilho intenso apareceu. Uma luz cortando a fumaça, iluminando tudo ao redor. E a cada passo que Clara dava, cada verdade corrompida parecia ecoar. Então, tudo aconteceu rápido demais. Um estrondo, algo pesado caiu. Clara olhou para casa e o que viu fez seu coração parar. Um homem tinha surgido, um estranho que ela nunca havia visto antes, mas que parecia irradiar autoridade. Com um gesto, ele apontou para a casa em chamas. É hora de você conhecer a verdade, Clara. Ele gritou e uma força invisível começou a puxá-la. Sua vida não é o que você pensa. Não é só a fazenda e seu legado. As palavras dele cercavam-na como uma corrente inquebrável. Ela tentou escapar, mas One Memory hit her. Todos ali estavam envolvidos em um jogo sombrio. O que você está? Clara começou a protestar, mas ele não a deixou terminar. Eu sou seu pai, disse ele. A revelação ecoando como um golpe de trovão. O tempo parou. O mundo todo se despedaçou em 1000 pedaços. Clara olhou para o fazendeiro, então de volta para ele. Você está mentindo. Não. Estou lhe dizendo a verdade. E por muito tempo protegi você de saber quem realmente é. Sua voz estava cheia de dor e urgência, mas Clara não conseguia processar. Como assim ele era seu pai? Como isso era possível? O que mais estava escondido? Clara, a voz do advogado gritou, mas ela se sentia como se estivesse afundando em um abismo de confusão. O trabalhador olhava para o novo homem como se estivesse vendo um fantasma. E o fazendeiro estava paralisado, sem nenhuma defesa. Não, eu sou seu único pai! Ele berrou. A raiva subindo, as chamas continuavam a crescer, a atmosfera se tornava uma tempestade de caos. Era como se uma nuvem negra cobrisse a verdade, e Clara estava no centro de tudo. Eu não sei em quem confiar, gritou Clara, e antes que pudesse decidir, uma nova onda de calor a atingiu. As chamas se intensificavam,
enquanto ela estava presa entre o que conhecia e o que herbar. Os homens que se aproximavam traziam consigo mais perguntas do que respostas. Clara sabia que a tempestade não era só o que estava fora, era tudo o que estava dentro dela. Com o coração disparado e uma nova verdade à sua frente, ela se sentiu mais perdida do que nunca. Clara, escolha, disse o homem misterioso, enquanto a casa começava a desmoronar ao redor deles e o rugido das chamas preenchia o ar. O que vai acontecer agora? A verdade queima, e Clara estava no centro, e a tempestade prometia mais revelações. Clara estava paralisada. A mulher à sua frente, que parecia tão familiar, a encarava com um olhar profundo e cheio de significado. O cheiro de fumaça se misturava ao medo, formando uma nuvem sufocante que tornava difícil respirar. Isabela, ela murmurou, cada sílaba pesando toneladas em sua mente. Mas antes que pudesse questionar mais, a trabalhadora puxou para longe. Clara, precisamos sair, agora! A urgência na voz dele a despertou, mas a imagem de Isabela estava cravada nos seus pensamentos, quase como um feitiço. O que ela queria dizer? Que verdade era essa que pairava no ar como fumaça? Enquanto corriam, o chão sob seus pés começou a tremer. A casa em chamas parecia protestar, ecoando a sua desintegração. Clara olhou para trás e seu coração disparou. Em meio às chamas, viu o fazendeiro. Ele estava agachado, descrente, cercado pelas labaredas que devoravam o lugar que sempre considerou seu. Clara, você não pode deixar isso acontecer! Ele gritou, os olhos arregalados de desespero. Mas ela não sentia mais pena daquele homem. A fúria e o medo agora eram dela. A verdade vai arruinar você. Eu sempre protegi você da sua herança. Proteger? Aquela palavra girou em sua mente como um eco cruel. Por que ele falava assim? O que ele sabia que ela não sabia? Vá, o trabalhador gritou, puxando-a. Eles estão chegando. Antes que ela pudesse fazer mais perguntas, Clara se voltou novamente para Isabela, que parecia mais uma sombra do que uma mulher agora. Se você é a resposta, então de que eu sou herdeira? Clara gritou, mas o eco das suas palavras se perdeu nas chamas. O tempo estava se esgotando. E o calor crescia a cada segundo. No horizonte, sombras começaram a se formar. Eram homens, figuras importadas do pesadelo. Clara, siga-me! O advogado chamou, mas Clara hesitou, seu mundo desmoronando com cada segundo. Quando a mulher misteriosa a encarou, uma onda de energia pulsou entre elas. Clara, você não sabe. As palavras dela se perderam quando um brilho intenso apareceu, uma luz cortando a fumaça, iluminando tudo ao redor. E a cada passo que Clara dava, cada verdade corrompida parecia ecoar. Então, tudo aconteceu rápido demais. Um estrondo. Algo pesado caiu. Clara olhou para a casa e o que viu fez seu coração parar. Um homem tinha surgido. Um estranho que ela nunca havia visto antes, mas que parecia irradiar autoridade. Com um gesto, ele apontou para a casa em chamas. É hora de você conhecer a verdade, Clara, ele gritou. E uma força invisível começou a puxá-la. Sua vida não é o que você pensa. Não é só a fazenda e seu legado. As palavras dele cercavam-na como uma corrente inquebrável. Ela tentou escapar, mas a imagem do fazendeiro, agora em agonia, a despedaçou. Quem é você? Clara questionou, o medo se misturando à determinação. O homem hesitou, mas então respondeu com um olhar grave. Eu sou alguém que esteve em sua vida, de uma maneira que você não imagina. A fumaça ao redor parecia criar um espelho deformado, refletindo os medos e dúvidas que Clara escondia em seu coração. O homem continuou. Você precisa saber que sua verdadeira mãe, ela é Isabela,
Mas a história não é como você pensa. Como assim? O que você quer dizer com isso? A confusão a atacou, e Clara sentiu o mundo girar. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar o maior segredo de todos. Isabela não é a mulher que você imagina. Ela estava envolvida em algo muito maior, algo que ameaçou a vida dela e a sua. O fazendeiro não é só um tirano. Ele fez o que fez para proteger você. Aquelas palavras atingiram Clara como um soco no estômago. O homem, agora mais próximo, sussurrou: a verdadeira herança que você possui é mais do que uma fazenda. Você tem poderes que não sabe controlar. O fazendeiro e Isabela, eles lutavam para manter você longe disso. Você é mais especial do que pode imaginar. Clara sentiu a dúvida se transformar em um pesadelo. Ela queria gritar, querer respostas, mas só conseguia sentir o peso das chamas atrás de si. Com a pressão subindo, ela olhou novamente para a casa devoradora de fogo. O fazendeiro havia se levantado, os olhos brilhando com um medo que nunca havia visto antes. Ele gritou: não, você não pode deixá-la saber. A traição em seu olhar desmoronou todas as suas certezas. O homem misterioso se voltou para o fazendeiro e disse: você não pode proteger mais ela. O que é seu já não é mais uma opção. E nesse momento, uma explosão irrompeu da casa, arremessando o entulho pelo ar, e Clara foi jogada para trás. Quando a poeira se assentou, Clara viu a sombra de Isabela mais uma vez, agora mais clara, como se estivesse se revelando. As palavras dela ecoaram na mente de Clara. A tempestade que vem vai trazer tudo à tona. Clara entendeu que não era apenas uma luta entre o fazendeiro e a verdade, mas uma batalha pela própria identidade dela. A tempestade era muito mais perigosa do que pensava, e o que estava à espreita nas sombras não era apenas o desespero. Algo muito maior estava prestes a se desdobrar. Clara ficou ali, a respiração acelerada, sem saber se queria descobrir mais. Com o coração martelando no peito, ela se perguntou: quem sou eu realmente? E no fundo, a tempestade rugia, prometendo mais revelações e, acima de tudo, mais dor. Clara estava paralisada. A mulher à sua frente, que parecia tão familiar, a encarava com um olhar profundo e cheio de significado. O cheiro de fumaça se misturava ao medo, formando uma nuvem sufocante que tornava difícil respirar. Isabela, ela murmurou, cada sílaba pesando toneladas em sua mente. Mas antes que pudesse questionar mais, o trabalhador a puxou para longe. Clara, precisamos sair. Agora! A urgência na voz dele a despertou. Mas a imagem de Isabela estava cravada nos seus pensamentos, quase como um feitiço. O que ela queria dizer? Que verdade era essa que pairava no ar como fumaça? Enquanto corriam, o chão sob seus pés começou a tremer. A casa em chamas parecia protestar, ecoando a sua desintegração. Clara olhou para trás e seu coração disparou. Em meio às chamas, viu o fazendeiro. Ele estava agachado, descrente, cercado pelas labaredas que devoravam o lugar que sempre considerou seu. Clara, você não pode deixar isso acontecer! Ele gritou, os olhos arregalados de desespero. Mas ela não sentia mais pena daquele homem. A fúria e o medo agora eram dela. A verdade vai arruinar você. Eu sempre protegi você da sua herança. Proteger? Aquela palavra girou em sua mente como um eco cruel. Por que ele falava assim? O que ele sabia que ela não sabia? Vá! O trabalhador gritou, puxando-a. Eles estão chegando. Antes que ela pudesse fazer mais perguntas, Clara se voltou novamente para Isabela, que parecia mais uma sombra do que uma mulher agora. Se você é a resposta,
Então de que eu sou herdeira? Clara gritou, mas o eco das suas palavras se perdeu nas chamas. O tempo estava se esgotando e o calor crescia a cada segundo. No horizonte, sombras começaram a se formar. Eram homens, figuras importadas do pesadelo. Clara, siga-me! O advogado chamou, mas Clara hesitou, seu mundo desmoronando com cada segundo. Quando a mulher misteriosa a encarou, uma onda de energia pulsou entre elas. Clara, você não sabe. As palavras dela se perderam quando um brilho intenso apareceu, uma luz cortando a fumaça, iluminando tudo ao redor. E a cada passo que Clara dava, cada verdade corrompida parecia ecoar. Então, tudo aconteceu rápido demais. Um estrondo, algo pesado caiu. Clara olhou para a casa e o que viu fez seu coração parar. Um homem tinha surgido, um estranho que ela nunca havia visto antes, mas que parecia irradiar autoridade. Com um gesto, ele apontou para a casa em chamas. É hora de você conhecer a verdade, Clara. Ele gritou, e uma força invisível começou a puxá-la. Sua vida não é o que você pensa. Não é só a fazenda e seu legado. As palavras dele cercavam-na como uma corrente inquebrável. Ela tentou escapar, mas a imagem do fazendeiro, agora em agonia, a despedaçou. Quem é você? Clara questionou, o medo se misturando à determinação. O homem hesitou, mas então respondeu com um olhar grave. Eu sou alguém que esteve em sua vida, de uma maneira que você não imagina. A fumaça ao redor parecia criar um espelho deformado, refletindo os medos e dúvidas que Clara escondia em seu coração. O homem continuou. Você precisa saber que sua verdadeira mãe, ela é Isabela, mas a história não é como você pensa. Assim? O que você quer dizer com isso? A confusão a atacou e Clara sentiu o mundo girar. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar o maior segredo de todos. Isabela não é a mulher que você imagina. Ela estava envolvida em algo muito maior, algo que ameaçou a vida dela e a sua. O fazendeiro não é só um tirano. Ele fez o que fez para proteger você. Aquelas palavras atingiram Clara como um soco no estômago. O homem, agora mais próximo, sussurrou. A verdadeira herança que você possui é mais do que uma fazenda. Você tem poderes que não sabe controlar. O fazendeiro e Isabela, eles lutavam para manter você longe disso. Você é mais especial do que pode imaginar. Clara sentiu a dúvida se transformar em um pesadelo. Ela queria gritar, querer respostas, mas só conseguia sentir o peso das chamas atrás de si. Com a pressão subindo, ela olhou novamente para a casa devoradora de fogo. O fazendeiro havia se levantado, os olhos brilhando com um medo que nunca havia visto antes. Ele gritou, não, você não pode deixá-la saber. A traição em seu olhar desmoronou todas as suas certezas. O homem misterioso se voltou para o fazendeiro e disse, você não pode proteger mais ela. O que é seu já não é mais uma opção. E nesse momento, uma explosão irrompeu da casa, arremessando entulho pelo ar, e Clara foi jogada para trás. Quando a poeira se assentou, Clara viu a sombra de Isabela mais uma vez, agora mais clara, como se estivesse se revelando. As palavras dela ecoaram na mente de Clara. A tempestade que vem vai trazer tudo à tona. Clara entendeu que não era apenas uma luta entre o fazendeiro e a verdade, mas uma batalha pela própria identidade dela. A tempestade era muito mais perigosa do que pensava, e o que estava à espreita nas sombras não era apenas o desespero. Algo muito maior estava prestes a se desdobrar. Mas então, a figura de Isabela se transformou, e Clara percebeu algo horrível, algo que fez seu coração congelar. Isabela não estava sozinha. As sombras, rostos conhecidos se misturaram na fumaça. Todos os trabalhadores da fazenda
eram seus verdadeiros irmãos e irmãs. Clara sentiu um giro nauseante no estômago. Não, não, isso não pode ser verdade. E então, como se o universo estivesse se desabando sobre ela, uma das mulheres com lágrimas nos olhos gritou: Clara, é verdade. Somos todos filhos de Isabela. E o fazendeiro os escondeu para ficar com todo o poder e riqueza. Constrangida, Clara olhou para o fazendeiro, que ainda estava de pé, mas agora seus olhos não expressavam mais tirania, apenas desespero. Não, isso não pode ser real, ele gritou. Eu fiz o que era necessário. A revelação a atingiu como um golpe. O fazendeiro não era apenas um tirano, mas um homem que se recusou a aceitar que sua família estava condenada a ser esquecida. Clara olhou em volta, sentindo os olhares de todos carregados de dor e expectativa. O que viria agora? Como ela poderia decidir entre a verdade e o que sempre conheceu? Ela olhou para Isabela, seu coração apertado. Você nunca me contou. As palavras saíram em um sussurro. Clara se sentia perdida, apanhada entre esse novo mundo de revelações e a destruição que a cercava. E assim, enquanto a tempestade rugia ao fundo, Clara percebeu que tudo estava prestes a mudar. E ela estava no centro dessa tempestade, com mais segredos a serem revelados. Clara estava paralisada. A mulher à sua frente, que parecia tão familiar, a encarava com um olhar profundo e cheio de significado. O cheiro de fumaça se misturava ao medo, formando uma nuvem sufocante que tornava difícil respirar. Isabela, ela murmurou, cada sílaba pesando toneladas em sua mente. Mas antes que pudesse questionar mais, o trabalhador a puxou para longe. Clara, precisamos sair, agora! A urgência na voz dele a despertou, mas a imagem de Isabela estava cravada nos seus pensamentos, quase como um feitiço. O que ela queria dizer? Que verdade era essa que pairava no ar como fumaça? Enquanto corriam, o chão sob seus pés começou a tremer. A casa em chamas parecia protestar, ecoando a sua desintegração. Clara olhou para trás e seu coração disparou. Em meio às chamas, viu o fazendeiro. Ele estava agachado, descrente, cercado pelas labaredas que devoravam o lugar que sempre considerou seu. Clara, você não pode deixar isso acontecer, ele gritou, os olhos arregalados de desespero. Mas ela não sentia mais pena daquele homem. A fúria e o medo, agora, eram dela. A verdade vai arruinar você. Eu sempre protegi você da sua herança. Proteger? Clara se lembrou das mentiras e das sombras que envolviam a casa. Aquela palavra girou em sua mente como um eco cruel. Vá! O trabalhador gritou, puxando-a. Eles estão chegando! Antes que pudesse fazer mais perguntas, Clara se voltou novamente para Isabela, que parecia mais uma sombra do que uma mulher agora. Se você é a resposta, então de que eu sou herdeira, Clara gritou, mas o eco das suas palavras se perdeu nas chamas. O tempo estava se esgotando e o calor crescia a cada segundo. No horizonte, sombras começaram a se formar. Eram homens, figuras importadas do pesadelo. Clara, siga-me, o advogado chamou. Mas Clara hesitou, seu mundo desmoronando com cada segundo. Quando a mulher misteriosa a encarou, uma onda de energia pulsou entre elas. Clara, você não sabe. As palavras dela se perderam quando um brilho intenso apareceu, uma luz cortando a fumaça, iluminando tudo ao redor. O homem que havia dito ser seu pai, então, levantou-se com um brilho de raiva nos olhos. Chega, ninguém conhece a verdade a ti além de mim. Ele colidiu com o ruído do fogo, sua sombra distorcida pela luz. Nesse momento, outro estrondo quebrou a tensão. Uma explosão, um barulho ensurdecedor que fez a terra tremer. Clara virou a cabeça
e viu a parte dos fundos da casa se desmoronando. Uma figura emergiu da fumaça. Alguém que fez seu coração disparar. Era outro homem, vilão à luz das chamas, mas sua presença era envolta em mistério. Ele caminhou com confiança, cruzando a linha de fogo. Vocês mesmos são todos tão ingênuos! Ele riu, e aquele som cortante ecoou como o estalar de um chicote. Isabela nunca foi a heroína. Ela era parte de algo muito maior. As palavras dele se espalharam como veneno no ar. E essa herança que você pensa que tem é só uma armadilha. Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Do que você está falando? Perguntou, a voz tremendo. O desespero corria como um rio por suas veias. Isabela foi enganada, eu avisei. Mas ela não escutou. O homem se virou para o fazendeiro. E você? Você pensou que poderia manter este segredo para sempre? O fazendeiro agora, amedrontado, recuou, o desespero pintando seu rosto. Então o homem, com um gesto largo, revelou uma pedra brilhante, piscando entre os dedos. O brilho fez Clara desviar o olhar. A verdadeira magia não estava nas mentiras que você cresceu acreditando. Está aqui, nesta pedra. É o que Isabela realmente queria proteger. E agora, está tudo em suas mãos, Clara. A tensão ficou insuportável. A pedra emitiu uma onda de luz que pareceu atravessar sua mente como um sussurro de segredos antigos. Clara entendeu que, de repente, sua vida estava em jogo. Não só sua vida, mas a verdade de quem ela realmente era. Enquanto a luz da pedra iluminava seu rosto, Clara teve uma visão fugaz. Isabela em pé diante dela, uma expressão de dor e temor enquanto o mar de sombras avançava. E a confirmação. A batalha não era apenas contra o fazendeiro, mas uma luta maior. Um legado que atravessava gerações e que iria arrastá-la para fora das sombras. Clara, tome cuidado! Gritou o trabalhador, mas seu aviso foi abafado pelo rugido das chamas. Nesse instante, a pedra caiu da mão do homem e quebrou no chão, espalhando uma luz ofuscante. Clara agarrou a pedra, e tudo ao seu redor se transformou. As chamas se tornaram um vórtice de imagens e sombras, revelando rostos que ela nunca poderia imaginar. Não! O que você fez? O homem gritou, enquanto a casa e sua vida começavam a desmoronar. O que mais estava escondido? O que realmente significava ser a herdeira. E enquanto a tempestade rugia ao fundo, ela percebeu que havia muito mais em jogo do que jamais poderia imaginar. Clara estava nas nuvens. O mundo girava ao seu redor. A pedra brilhante caía dos seus dedos, e ao tocar no chão, uma onda de luz a fez fechar os olhos. Era como um relâmpago. Ela sentiu que toda a verdade escondida estava prestes a ser revelada. A fumaça e as chamas dançavam, criando uma imagem turva, enquanto as vozes ao seu redor pareciam distantes. Então, tudo mudou. Uma explosão. O ruído a atingiu como um soco. Clara abriu os olhos e o que viu fez seu coração parar. O homem que se dizia seu pai estava caindo, a mão segurando a coxa, o rosto contorcido de dor. Atrás dele, uma figura conhecida se destacava, o fazendeiro que, em meio ao desespero, agora tinha uma expressão de terror. Mãe, ele murmurou, a voz tão baixa que mal conseguiu ser ouvida. Um frio percorreu a espinha de Clara. Ela sempre pensou que a conexão entre eles era simplesmente a de um pai e uma filha. Mas e se não fosse? O fazendeiro estava tão pálido, tão quebrado. Isabela! Ele chorou, claramente em choque. O ar ao redor deles pareceu vibrar com relâmpagos de revelações. Clara olhou novamente para o homem, seu pai. Ele estava em pé, pálido como uma sombra, a expressão de terror se transformando em algo completamente novo. Eu a procurei. Como você pôde, Isabela? As palavras saíam pesadas, cada sílaba cortando como vidro. Naquele instante, Clara entendeu que esse homem
era mais do que apenas alguém que havia estado em sua vida. Ele havia sido parte de um triângulo amoroso, um laço que transcendia a própria fazenda. Não, isso não é possível, Clara exclamou, seu coração disparando. O que você está dizendo? O homem misterioso se virou para ela, os olhos cheios de uma dor profunda. Clara, você não entende. Tudo isso é uma armadilha. O legado, os poderes, a fazenda, tudo está ligado a Isabela de uma maneira que você não pode imaginar. A sensação de chão se desintegrando voltou. Clara apertou a pedra em suas mãos com toda a força. E em um instante de clareza, lembrou-se das histórias da avó sobre a linhagem dele. Uma linhagem marcada por segredos e sombra. Você estava atrás disso o tempo todo? A acusação escorregou de seus lábios. Não, não foi assim! Ele quase gritou, a angustiante necessidade de se defender. Eu queria proteger você, Clara. A verdade é mais perigosa do que imagina. Então, de repente, o fazendeiro, caindo de joelhos, chorou. Você não tem ideia do que está prestes a enfrentar. A ligação que você tem com Isabela é mais forte do que qualquer uma que já conheci. As palavras ecoaram na mente de Clara. Quem era realmente Isabela? E quem era ela própria realmente? Enquanto a discussão se intensificava, uma sombra passou na sua visão. Clara virou-se apenas a tempo de ver a mãe de um dos trabalhadores surgindo das sombras, seus olhos cheios de desespero. Clara, não confie nele. Ele não é seu pai. O coração de Clara ficou em chamas com a revelação. O que quer que a família Bella tivesse escondido, agora estava prestes a explodir. Chega! Ela gritou, a voz tremendo. Qual é a verdade? E nesse momento, a casa fez um barulho ensurdecedor. As janelas estouraram e o chão tremeu sob os pés de todos. Clara sentiu um nó na garganta. Ela não sabia se a verdade era uma libertação ou uma maldição. Tudo o que acreditava estava desmoronando. A luz da pedra começou a brilhar mais forte, e Clara percebeu que tudo estava prestes a mudar. Com o coração acelerado, ela olhou para os rostos confusos ao redor, cada uma dessas almas ligada a um destino que ela mal compreendia. Quem sou eu realmente? Ela sussurrou. E enquanto a escuridão se espalhava, Clara sabia que a tempestade dentro dela estava apenas começando. O que mais havia sido ocultado? E agora, que a linha entre os aliados e os inimigos estava tão emaranhada, quem realmente poderia ser confiável? Cada respiração que tomava parecia um passo mais fundo em um abismo, e a verdade a observava, pronta para se revelar de uma vez. Clara sentia o peso da verdade surgir como uma tempestade no coração. As chamas pareciam dançar ao redor, mas a dor emocional era muito mais intensa. O homem que se dizia pai, o fazendeiro, os trabalhadores, cada um dos rostos ao seu redor, agora confusos, alarmados, carregando segredos de sua linhagem. Isabela, quem realmente era você? A pergunta ecoou na sua mente, mas no espaço entre seus pensamentos, uma luz ofuscante emanava da pedra que agora segurava com força. Clara, você precisa entender. O homem, o que se revelou seu suposto pai, disse com uma voz trêmula: a herança que você possui não é apenas sobre propriedade, é sobre um poder ancestral. Isabela nunca quis que você fosse puxada para isso. Cada palavra dele era um golpe. Clara olhou ao redor. Todos pareciam expectantes, mas havia um vislumbre de esperança ali. Então, eu realmente sou diferente? A ficha começou a cair. Clara sentiu algo despertando dentro dela. Uma centelha que parecia acender um fogo de determinação. Sim, é hora de você reivindicar seu lugar.
O homem tentou se aproximar, mas Clara recuou. Já não confiava. Chega de segredos! Ela gritou, sua voz firmada pelo controle da situação. Se essa verdade tem que vir à tona, que venha de uma vez. O momento era agora. Clara olhou para a pedra brilhante e, num gesto audacioso, a levantou em direção ao céu. A luz ofuscante se espalhou como um raio, e Clara sentiu a energia coulsando por seu corpo. Era como ser preenchida por uma nova vida, uma força inexplicável que a conectava a tudo ao seu redor. O próprio solo sob seus pés tremeu, e ela viu aqueles que a cercavam, incluindo o fazendeiro, começarem a se juntar a ela. A verdade os libertará. Ouvia-se gritos de apoio dos trabalhadores, um eco de revolta contra anos de opressão. Clara sentia que não apenas o futuro da fazenda, mas de todos eles, estava em suas mãos. Ela considerou a mulher que a havia deixado nesta encruzilhada. Mãe, por que você não me contou? Então, em um instante, tudo silenciou. O homem que se proclamou seu pai olhou para ela, com olhos que misturavam dor e esperança. Porque eu queria protegê-la dos monstros que sempre estiveram por trás dessa herança. Mas eu tenho que lutar, Clara respondeu, sentindo a coragem crescendo. O fogo ao redor parecia um símbolo de todas as suas lutas internas. E se preciso for, lutarei sozinha. O fazendeiro, agora caído em triste realidade, deslizou de volta para a sombra. Você nunca será sozinha, Clara, a mulher dos trabalhadores gritou. A luta é de todos nós. Com isso, a força de Clara disparou. Então tá decidido. Vamos pôr fim a todos esses segredos de uma vez por todas. E assim, ao juntar suas forças com aqueles que a cercavam, Clara ara a tempestade do passado, alçando-se como uma heroína renascente. Cada um, uma peça essencial em um quebra-cabeça que, finalmente, começava a se encaixar. Mas enquanto todos celebravam essa nova união, uma sombra se ergueu à distância, um presságio de que a batalha estava apenas começando. Clara sentiu um arrepio na espinha. O que mais estaria por vir? Poderia ela realmente lidar com a verdadeira extensão de suas habilidades? A vida nunca mais seria a mesma. E então, o céu se iluminou com o último relâmpago, como que prometendo que tudo estava prestes a mudar novamente. Se você chegou até aqui, algo incrível está por vir. Você precisa se inscrever agora nesse canal, porque a jornada de Clara está apenas começando. E existem histórias exclusivas que você não vai querer perder. Esmague esse botão de like agora, para dar força ao algoritmo e mostrar que você está empenhado nessa aventura. E não esquece de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final explosivo. Sua participação faz toda a diferença. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Os verdadeiros fãs estão conosco nessa jornada. Vamos juntos para o próximo capítulo.